Bom, em primeiro lugar, eu acho que, na verdade, nós estamos frente a um novo paradigma epistemológico de se entender conflitos sociais. Quando o Gustavo fez a sua apresentação e localizou aquela linha do tempo, né, mais ou menos em 1996, o Banco Mundial com aquele documento, eu imediatamente me lembrei do nascimento da Organização Mundial do Comércio, 1995. Com ela, junto, vários tratados, inclusive aquele tratado sobre propriedade intelectual, o TRIPS, né, em inglês, é complicado explicar isso em português, mas enfim, que vai ser, inclusive, um modelo pelo qual muitos países terão que ajustar a sua legislação. Nós ajustaremos a nossa, vai ter uma nova legislação sobre cultivares no país e sobre propriedade intelectual, que condiciona, né, e influencia todo o campo das atividades agrícolas relacionadas com sementes crioulas, com agricultura camponesa, mas também com indústria de remédios, etc. Então nós temos um conjunto, né, de, vamos dizer, de nova formulação jurídica internacional para lidar com a questão dos interesses econômicos que começa a surgir nesse momento. E coincide, claro, porque nós estamos falando em 95, faria 4 anos que, no fundo, tinha acabado aquela grande divisão que tinha dividido o mundo, né? Comunistas e capitalistas, né? Portanto, aquela ideia de que só tinha um modelo que era o modelo que tinha sido comprovado historicamente eficiente, que era essa economia de mercado, né? E aí, no meio disso, então, o que a gente chamou do neoliberalismo, né? A recuperação de uma ideologia liberal, agora já muito relacionada com novas tecnologias, com competitividade, com mercado globalizado, etc. Então, eu acho que, na verdade, é um paradigma epistemológico, né? Na ideia da palavra paradigma mesmo, quer dizer, um conjunto de teorias, valores, práticas, etc., que começa a ser adotado para explicar tudo, né? Inclusive o campo dos conflitos sociais, das lutas sociais. Aí, como eu sou socióloga, né, eu partilho daquela definição que a sociologia é a ciência dos conflitos, né? Quer dizer, transformar os conflitos em outra coisa, né? Transformar o conflito em algo que pode ser solucionado pela sua extinção, por ignorar que exista conflito, né? Nós temos teorias, inclusive novas, que surgem no campo tanto da sociologia, da ciência política, principalmente, que das relações internacionais, chamadas teoria dos jogos. Não sei se vocês já tiveram contato com isso. É incrível, porque você transforma um conflito qualquer desses que nós aqui vimos numa teoria, num jogo de monopólio, onde você tem vários atores, o banco X, o banco Y, o banco Z, e ganha quem foi mais competente, né? Sem considerar que efetivamente se está lidando com atores, como todos aqui comentaram, vamos dizer, com recursos, com poderes, tanto do ponto de vista político, econômico, etc., completamente diferentes. Está lidando empresas contra indivíduos, né? Comunidades pequenas e isoladas contra empresas multinacionais, Estado contra cidadãos, quer dizer, tudo é transformado num jogo de diversos atores, onde ganha quem é mais competente. E os governos deixam de ser aquelas instâncias que deveriam zelar pelos compromissos assumidos por esse Estado, qualquer que seja, com relação a todos os seus cidadãos, para ser uma espécie de juízes, árbitros. Vocês perderam porque não foram tão competentes para nos pressionar. Nós estamos aqui só garantindo as regras do jogo. Joguem. Não é? Então, a teoria dos jogos, na verdade, desfazer, do meu ponto de vista, de toda a sociologia. Né? Do Comte, passando, obviamente, antes pelo Marx, depois pelo Comte, pelo Weber, o Comte deixa ele para trás, que ele não serve, mas o Durkheim, o Weber e tudo mais que vem para diante, porque se esvazia, na verdade, a natureza sociológica dos conflitos, né? A governança se encaixa aí dentro, e aí a exposição do Clemens foi perfeita, mostrando como aquilo que nós poderíamos todos aceitar, que um governo não é só o governo dos eleitos, do executivo, do judiciário, do legislativo, mas também o governo das sociedades, dos grupos organizados, etc., é esvaziado e transformado nessa instância onde, aparentemente, atores com direitos iguais e condições iguais disputam e ganha quem for o melhor na briga, né? Bom, então, assim, quer dizer, a primeira coisa é que a gente enfrenta mesmo um desafio do ponto de vista de compreender ou recompreender o que são as sociedades, os governos, os conflitos, etc., né? Aí é uma disputa teórica que nós temos que fazer
em todos os nossos campos, quer seja no campo jurídico, quer seja, né, no campo das ciências sociais, das diversas ciências sociais, ou da militância, né, dos movimentos sociais, é não permitir que essa interpretação simplista, esvaziada, substitua uma interpretação, ou muitas interpretações, que vieram sendo elaboradas ao longo de uma história de pensamento, pelo menos dos últimos 200 anos. Né? Uma outra questão que também apareceu em todas as apresentações aqui, em algumas mais do que outras, mas que é fundamental para entendermos esse conflito, é que há um pressuposto que nunca é colocado em discussão, né? Que é o pressuposto de que o desenvolvimento, né, é algo que todos queremos, e um pressuposto de que sabemos o que é esse desenvolvimento, ou se nós não sabemos, os governos sabem. E quando eles sabem, nós não podemos discutir essa questão. O que nós podemos discutir é o que queremos em troca de perdermos, digamos, o nosso meio ambiente, a nossa cultura, etc. Mas o desenvolvimento é um bem para todos. Né? Eu me lembrei um pouco das teorias jurídicas, que antigamente diziam, é Deus, né? Como é que chama essa parte? Minha filha é advogada, teorias do direito divino, na verdade, né, era a base do direito. Né? Então, justnaturalismo, exatamente. Então, quer dizer, antes o direito, depois fomos evoluindo para compreendermos que era uma noção de justiça, né? De ética, que fundamenta o direito moderno. Né? Aqui parece surgir uma entidade de novo, que agora é quem nos garante que o desenvolvimento é certo. Essa entidade é o Estado. Né? Na verdade, não é o Estado, são os governos. Mas nós temos uma figura na ciência política, a gente discute muito, que é a razão do Estado. A razão do Estado é uma coisa bastante perigosa, não é? Porque ela se coloca com tanta competência para defender os interesses dessa instituição, que tudo pode ser sacrificado a ela, inclusive a democracia. Não é? Bom, então eu acho que nós temos um pressuposto que a gente tem que continuamente tirá-lo da obscuridade e colocá-lo em cima da mesa. O que é o desenvolvimento? Ou para vocês, o que é o desenvolvimento? Eu preciso dizer que eu já fiz esse teste na minha sala de aula, entre 40 alunos, eu peço que eles digam o que eles acham que é a principal, vamos dizer, qualidade do desenvolvimento. E dá uma diferença enorme. Né? Uns vão dizer que é liberdade, outros vão dizer que é educação, saúde, enfim. Não é possível saber o que é desenvolvimento, nós não sabemos. Nós vivemos há pelo menos 60 anos sobre o mito do desenvolvimento, que apareceu logo depois da Segunda Guerra Mundial, e ele é um conceito absolutamente vazio e oco. Não é que ele não deva ser discutido, mas justamente deve ser discutido. Ele não é pacífico, nós não sabemos o que é. É preciso que ele seja discutido e nós não podemos aceitar esse argumento, né, que vem dos discursos para o desenvolvimento do Brasil, segundo a ficção. Né? Não existe o Brasil. Existe um enorme território com milhões de pessoas, com situações completamente diferentes, ideais diferentes, utopias diferentes, problemas diferentes. Então, para se chegar a um acordo sobre o que o Brasil quer, é preciso muito debate político. Não pode ser uma decisão tomada a portas fechadas no Ministério de Minas e Energia, por exemplo, né, que determina o que é o desenvolvimento. Né? Sim, e relacionado a ele, o Clemens tinha comentado, né, a questão da competitividade. É outra palavra mágica que surge em tudo agora, profundamente irritante, né? Porque assim, sermos competitivos é a melhor coisa que pode acontecer a um país. Bom, isso não foi provado ainda pela prática. Uma coisa que todo mundo exige, né, na ciência é que se prove pela prática, né? Vamos olhar a experiência. Qual é o país mais competitivo que nós temos hoje no mundo? Não é a China? Vamos ver a qualidade de vida da população chinesa. Os trabalhadores chineses, eles trabalham no que a gente chama de uma bateria de criação de galinha. Quer dizer, eles ficam num prédio fechado, dormindo e vivendo ali. De vez em quando vem uma encomenda de um iPod, um iPad, não sei o quê, e aí eles passam trabalhando uma semana, 20 horas por dia sem dormir. Quer dizer, é isso que nós consideramos que é o preço, o prêmio pela competitividade, é essa qualidade de vida, sem direitos trabalhistas, sem direitos políticos, etc. Então, é mais um mito que tem que ser desmontado. Não tem que falar de competitividade. Nós não somos uma Copa do Mundo ou uma Olimpíada. Nós somos um planeta que tem uma enorme população que quer viver melhor do que vive. Uma boa parte dela vive muito mal.
mediações, conselhos, parcerias, etc. Aqui houve algumas, de manhã também, né, algumas discussões, mas estamos numa ditadura, é um autoritarismo apenas, etc. Isso me lembrou uma discussão que aconteceu entre os frankfurtianos e os que vieram antes. Ou a própria Hannah Arendt, que era totalitarismo, era só um regime como nós tivemos no nazismo ou no stalinismo, etc. E os frankfurtianos vieram e disseram, não, o regime da sociedade capitalista norte-americana de consumo, onde todos trabalham, onde todos compram seu carrinho, sua televisão, etc., é um regime totalitário. E aí vieram outros e disseram, isso é um absurdo, não dá para comparar as coisas. É completamente diferente. E eu vivi no período da ditadura, realmente tem uma certa resistência em falar em ditadura, porque eu sei a diferença entre eu falar tudo isso que eu estou falando aqui e aquilo que eu não pude falar dentro de uma cadeia sendo torturado. Então, eu sei que tem uma diferença. Agora, por outro lado, uma diferença de qualidade que dói, né? Se dizer, dói no físico, não só na cabeça. Mas, por outro lado, é preciso reconhecer o que os frankfurtianos estavam falando. Eles estavam dizendo o seguinte, era muito melhor uma sociedade, era muito diferente uma sociedade em que os escravos sabiam que eram escravos e que, portanto, eles podiam se rebelar, como se rebelaram na história da humanidade, em todos os casos, uma sociedade em que os escravos pensam que são livres. Que era o que acontecia nos Estados Unidos, todos felizes, voltando para casa, depois de 8 horas de trabalho, dentro da televisão, vendo um programa de indústria cultural, quer dizer, sem a menor consciência de que estavam sendo explorados. É parecido com o que nós estamos vivendo agora. Exatamente. Não é? Quer dizer, agora todos acham que estão vivendo, o Brasil está indo para frente, né? Nós estamos crescendo, não é? Porque agora a gente, como é que é? Não é nem iogurte, mas sei lá, que tem a classe C que está consumindo alguma coisa, né? Essa unanimidade, essa falta de percepção do que está acontecendo conosco, realmente é uma outra forma de totalitarismo que nós temos que estar atentos. Não vamos confundir com a outra, mas ela é muito ruim porque ela não permite a revolta na consciência, né? Toda essa, finalmente um outro comentário, né? Quer dizer, toda essa preocupação com mediação, com resolução de conflitos, sempre na ideia de que são mecanismos mais eficientes para resolver os conflitos. A nossa experiência também não está mostrando isso. Todas as vezes em que, e a maioria das vezes, o que aconteceu foi que os grupos que estavam sendo acossados pelos grandes empreendimentos acabaram por ceder, e aí eles negociaram, ou achavam que negociaram uma série de condicionantes. A maioria das vezes as condicionantes não foram cumpridas. No caso do Xingu, a gente está vendo, o caso lá de Girau, Santo Antônio, e eu acompanhei esses dois casos enquanto eu fui relatora de direitos humanos. Eu fui lá, eu vi o que é, eu vi depois o que eles prometeram, eu vi o que eles não estão fazendo, né? O governo terceiriza o cumprimento de condicionantes. Isso é uma coisa impressionante. Quer dizer, de repente você tem uma outra empresa fazendo aquilo. Eu assisti uma vez na Assembleia, no Congresso, quando nós fomos apresentar o relatório sobre Belo Monte, uma população daquela hidrelétrica do Estreito, reclamando que quem estava cuidando do assunto era a própria empresa. Chegava lá e dizia, agora é isso, é esse terreno lá, não sei aonde, que eu vou dar para vocês. E o governo, e as autoridades públicas, lavaram as mãos na mesma audiência. Foi curioso, porque era assim, o seu futuro Xingu, Belo Monte, vai ser esse, né? A gente estava mostrando ali, né? Então, a prática não mostrou que é mais eficiente, né? Sobre os táxis, eu me lembrei de duas experiências muito curiosas. Uma, quando eu estava no Greenpeace ainda, uma empresa no Rio de Mauá, em São Paulo, a Solve, uma empresa química, daquelas mais bravas, né? Mas vai dar. Mas barra pesada, uma enorme contaminação. Ela fazia uma bacia onde ela jogava os resíduos dela, por acaso a coisa vazou e etc. Contaminou do lado uma indústria que fazia tratamento de laranjas para serem exportados para a Alemanha. Você deve lembrar dessa história, Clemes? Então passava um pozinho em cima da laranja para ela não pegar fungo. Bom, junto foi dioxina, porque o resíduo da fábrica Solve é cloro, né? Então, foi descobrir lá na Alemanha, né? Rastrearam todo, acharam que era Solve. Aí eu era do Greenpeace na época, a gente entrou
né? Abrimos um processo contra. Aí o Ministério Público chamou, o Greenpeace chamou a empresa e falou, vamos negociar um TAC. Falei, bom, vamos ver o que poderia sair daí. Qual foi o grande problema? A questão técnica. A CETESB era o órgão, né, estadual, né, que dava o aconselhamento técnico. E a visão que a CETESB dava da questão, da solução possível, do nosso ponto de vista, era absolutamente inexequível. Ela queria isolar, quer dizer, nós sabíamos que mais tarde ia fatalmente vazar de novo, começar um problema, etc. Né? Então, assim, essa experiência do TAC foi curiosa porque nós vimos o quanto que era difícil do ponto de vista, digamos, técnico, por causa das consequências políticas, né? Negociar um TAC com o Ministério Público não estando devidamente capacitado para isso. Até hoje nós não sabemos, inclusive, se era só uma questão de incapacidade técnica ou já de um certo conluio. Eu sei que nós chegamos a denunciar mais adiante no Ministério Público, olha, eles estão querendo forçar um TAC que não é aceitável. E um outro caso que eu tive acesso e que foi muito impressionante, não foi sequer um TAC, foi o caso de Girau e Santo Antônio, Rondônia. Quando nós chegamos lá para conversar com as autoridades locais e fomos ao Ministério Público Estadual, eles já tinham assinado o que eles chamavam de um termo prévio de ajuste de conduta. Tinham feito uma investigação, chamaram um grupo de ONGs, elas fizeram uma investigação, aliás, bastante boa sobre eventuais impactos, tá certo, da construção das duas hidrelétricas. Eles, então, chamaram os empreendedores e disseram, olha, é preciso mudar isso. Vocês conseguem fazer? Conseguimos. Então, assinaram o termo pelo qual o Ministério Público Estadual não entrava mais na briga, porque ele já tinha concordado que se aí os empreendedores resolvessem aqueles problemas apontados, não haveria por quê? Porque o pressuposto estava lá no começo da fala do procurador. O desenvolvimento do Brasil é um desejo de todos nós, é algo que é importante para todos nós. O Brasil precisa aumentar a sua produção de energia, portanto, né, estamos aqui acomodados. Né? Bom, terminando as minhas observações, o que se pode fazer? Né? O George Agamben, né, que é um cientista político, filósofo político, ele diz assim que os direitos que não são exercidos se perdem. Nós, na verdade, temos assistido isso acontecer no Brasil. A Constituição brasileira determinou que as terras indígenas deveriam ser demarcadas. Quanto tempo terminou a Constituição? 98. Mas em 93 tem que ficar tudo demarcado. Certo, não tem. Né? Não tem. Aí não tem e, de repente, temos o STF, aí eu preciso fazer uma correção, não sei quem falou do Aires Brito, o meu juiz preferido, entende? Não foi ele que aprovou até os condicionantes, foi o direito, exatamente, e ele lutou contra, inclusive, mas, pelo visto, aquilo foi o que foi possível, né? Mas nós temos, então, né, não só essa projeto de lei, mas também temos essas 19 condicionantes que vão contra o que foi reconhecido na Constituição brasileira e mais, na legislação da coroa portuguesa, não é? Que sempre reconheceu os direitos dos povos indígenas, né? Então, os direitos originários. Então, assim, o que podemos fazer, né? Primeiro, nós temos que ampliar a acessibilidade dessas populações à justiça, né? E temos que ampliar o debate sobre a ampliação dos direitos. Quer dizer, nós temos que agora nos opor a essa onda que está vindo de desfazer esses direitos, de colocar condicionantes, limites, em nome dessas palavras malditas, desenvolvimento estratégico. Essa é uma palavra terrível também. O que está por trás dela? Estratégico. Essa é uma palavra militar, não é? Quer dizer, interesses estratégicos. O que é interesse estratégico, né? Precisamos nos opor à portaria da AGU, que é um escândalo essa portaria da AGU, as condicionantes, né? E precisamos ampliar esses direitos. E tudo isso o Ministério Público tem tido e continuará a ter, estamos confiantes em continuar a ter um papel essencial. Não podemos esquecer daquela frase do nosso ex-presidente, que disse: o que atrapalha o desenvolvimento do Brasil são os índios, os quilombolas, os ambientalistas e o Ministério Público. Os bagres foi uma outra fase, mas o bagre está dentro dos ambientalistas. Os ambientalistas ficam protegendo os bagres, né? Quer dizer, eu tenho, só para terminar, uma experiência, tenho tido uma experiência muito particular
e positiva com o Ministério Público na Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, que é aquela comissão que, teoricamente, deveria zelar pela nossa biossegurança, mas ela zela pela liberação rápida e sem problemas de todos os transgênicos que quaisquer empresas brasileiras queiram liberar. E assim, no momento que nós conseguimos que o Ministério Público começasse a participar, isso já uns 4, 5 anos atrás, melhorou enormemente, que nem essa sua apresentação da história do Copan, né? Melhoraram os pedidos, as discussões, etc. Aí teve um momento que a procuradora não pôde mais continuar, foi transferida para outro estado, ficamos sem. Começou de novo, entre nós, a avacalhação. Votam rapidamente, vamos votar, etc. Aí, recentemente, nós falamos, vamos convidar um representante do Ministério Público para vir falar sobre propriedade intelectual, porque eles estavam decidindo que questões de conhecimento passavam a estar sujeitas a sigilo. Não patentes, nem construção do transgênico. Depois do transgênico liberar com patente tudo, aí a empresa é obrigada a fazer por lei o monitoramento dos resultados em campo e aí traz os resultados para nós. Aí ela traz os resultados e aí eles pedem sigilo. E aí a gente disse, não pode ter sigilo. Não, trouxemos o Ministério Público. Mal-estar profundo, certo? Né? Mas não foram à reunião. Todos subiram na hora para o Ministério Público falou praticamente para nós. Então nós estamos numa batalha novamente para que o Ministério Público assista todas as reuniões, né? Porque isso minimamente moraliza e torna mais acessível as informações, né? Bom, essa é a tentativa até aqui de resumo que eu consegui fazer.